Vida e Saúde. E a gente dá sequência aqui agora recebendo aí o doutor Alexandre Ordones, otorrinolaringologista, que gentilmente atende o nosso convite. Primeiramente, boa tarde, doutor. Boa tarde, André, boa tarde, Tia Meire, boa tarde, ouvinte. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade. Doutor, ensinar a dança da chuva eu acho que o senhor não consegue ainda, né, doutor? Não faz parte da sua especialidade, né? Mas com a umidade do ar chegou a 17% semana passada e não tá dando para viver assim, doutor. É nariz sangrando, é gripe, é conjuntivite. O que nós podemos fazer, doutor? Nós estamos vivendo uma época de estiagem importante, né? Há vários dias não chove e também não tem previsão. Não tem previsão de chuva. Eu olhei, parece que daqui a 10 dias, quarta que vem, talvez. Nossa, brinca não. Mas o que é importante nisso tudo na nossa saúde? O ser humano precisa da umidade do ar ideal em torno de 50% a 80%. Olha pra você ver. Por que a umidade do ar é importante? A nossa via aérea, nariz, pulmões, traqueias, brônquios, tem alguns cílios que batem para tirar a secreção do pulmão. E eles precisam de uma certa umidade para funcionar. O tempo estando seco, esses cílios ficam inflamados, ficam mais irritados, vamos dizer assim, o que facilita a propagação de vírus, né? As tosses aparecem, né? E, enfim, favorece ter infecção. Um resfriado que dura 2, 3 dias, dura 7, 15 dias. Eu fiquei uns 10 dias ruim. Sim. Minha esposa tá mais de 10 dias ruim. Isso. O nariz seco, né? Favorece ter sangramento nasal, né? O olho seco, porque diminui também a produção de lágrima. Na verdade é o seguinte, produz mais lágrima, só que não é suficiente para hidratar o olho diante de um ar seco, né? Então o olho fica irritado, fica coçando, vem as conjuntivites também, ou seja, o tempo seco é péssimo. Certo. Como a gente pode driblar isso? Né? Primeira coisa, ingerir pelo menos 2 litros de água por dia, né? É a famosa hidratação. Né? Fora o suco, refrigerante, que vocês os sucos tomar. Naturais ajuda também. De laranja, que tem muita vitamina C. Ajuda. Segunda coisa, evitar exercícios físicos das 10 da manhã às 4 da tarde, que são os períodos críticos, né, de umidade relativa do ar menor e calor mais intenso. Certo. O uso de umidificador à noite. O umidificador pode ser ligado em tempos secos, lembrando que o umidificador é uma faca de 2 gumes, porque se está muito úmido, favorece o desenvolvimento de acro e mofo na sua casa. Então ele deve ser só utilizado nos tempos secos. Certo. Quem não tem umidificador pode usar uma bacia de água, bacia melhor que balde, né? Deixar no quarto, no ambiente que você está. Aquário, como eu uso. Aquário, doutor? Aquário não deixa de ser uma bacia de água. Mas ele tem a tampa, né? Tem, aí deixa um pouquinho aberto, funciona. Interessante. Toalha molhada. Toalha molhada, né? A toalha molhada esses dias, você termina de tomar banho, você pendura a toalha, 5 minutos ela tá seca. E é verdade. E para finalizar, usar soro fisiológico, principalmente do nariz, pode colocar com conta-gotas, umas 4 vezes ao dia. E inalação com soro também funciona bastante. O soro fisiológico, ele é diferente daqueles aqueles remedinhos que a gente acha para pingar no nariz, porque aquilo lá, se eu tiver errado, o senhor me fala que existem casos até que a pessoa fica dependente daquilo, né? Sim, sim. O soro fisiológico pode ser utilizado à vontade, né? E é até recomendado durante esse tempo seco. No entanto, esses outros medicações que você cita, que tem vasoconstritor tópico, como oximetazolina, fenilefrina, enfim, são nomes genéricos. Para quem quer, Sorine, Neosoro, essas coisas para que todo mundo entenda. Enfim, esses podem causar dependência química, sim. Eles devem ser usados só sob prescrição médica. Só sob prescrição médica e não pode ser usado mais que 5, 7 dias. Eu tava comentando, doutor, que esses dias meu nariz estava seco, eu abri o porta-luvas do carro, achei um lá. Só que eu acho que ele tava lá mais de ano. Eu peguei e botei no nariz, doutor do céu. Parecia que eu tinha enfiado uma meia de chulé no nariz, aquele não saía de jeito nenhum. Eu falei, mas gente, isso daqui é água, como é que tá fedendo desse jeito? Pois é, e esses medicações, esses que você citou,
o uso errado dele pode ter efeitos colaterais graves, como arritmia cardíaca, infarto, dentre outros. E ele chega a dar uma dependência mesmo para a pessoa? Sem dúvida, dependência química. Eu tenho um amigo que compra de 6, 7, ele não anda sem, ele tem no bolso, ele tem no carro, o tempo inteiro pingando isso no nariz, independente do tempo seco ou tempo úmido. Isso. E é interessante que a pessoa que é viciada, né, dependente do uso desse remédio, acha que a alergia que é forte. E não, ele tem uma dependência à medicação. Sem a medicação, piora. Eu acredito que as pessoas que são dependentes dessa medicação, que tem vários, que usam todo dia, devam procurar um otorrinolaringologista para fazer o desmame da droga. Certo. Tem maneiras de fazer o desmame utilizando outras medicações, e há casos que a gente tem até que fazer cirurgia para parar de usar essa medicação. Você tá brincando? Sim. Ô, louco. Você sabia, Diamante? Cirurgia. Tipo o Michael Jackson, arranca o nariz do cidadão, não, né, doutor? Doutor, a conjuntivite, esses dias eu li uma matéria que alertou-se para o alto índice de conjuntivite que pode aparecer agora por conta desse tempo altamente seco. A gente fala a amidalite, a inflamação das amígdalas, a otite. A conjuntivite, ela é uma inflamação do que nos olhos, doutor? Essa região branca do olho é chamada de conjuntiva. Ah, né? certo. Às vezes essa conjuntivite pode ser infecciosa por bactéria, vírus, até mesmo fungos, né? Irritativa ou inflamatória, às vezes por algum trauma a pessoa coçou, né? Irritou, inflamou, até mesmo alérgica, às vezes tem alergia a poeira, a mofo, enfim, e pode dar essa irritação na conjuntiva. Nesse tempo seco é mais comum as conjuntivites alérgicas, né? Porque diminui a produção da lágrima. A gente sabe que a lágrima, além de umidificar, ela ajuda na limpeza da conjuntiva, dessas micropartículas que tem no ar. Então, se tem menos lágrima... Hoje estão suspensas, sim, muitas, né? Ainda mais com essa quantidade de queimadas que tá, né? E pode irritar o olho, e é importante o uso de colírios lubrificantes também, para aquelas pessoas que sentem o olho seco. Certo. E nesse tempo seco, então, o uso de colírio, ele é recomendável? Colírio lubrificante. Ou do soro. Lubrificante ou soro, e eu acho que em relação ao olho, umidificar o ambiente já é eficaz. Já é eficaz? Já Tá sim. certo. A tosse seca. Sim. Eu tenho sofrido muito, embora eu tenha um péssimo hábito que eu não recomendo para ninguém, que eu infelizmente sou fumante, mas a minha esposa não é, e eu não fumo dentro de casa, justamente porque ela não é. A gente não pode falar que ela é uma fumante muito passiva, nada disso, e ela tem sofrido há uns 10 dias com essa tosse seca desse tempo, e ela se hidrata, ela faz tudo. O que mais pode ser feito para evitar essa tosse, além da hidratação? Alguma coisa que pode ser tomada? Essas pastilhas que vendem, elas ajudam? Sim, quando a gente vai avaliar um quadro de tosse seca, principalmente que está se cronificando, como o da sua esposa, nós sempre ter em consideração vários detalhes. Primeiro, o tabagismo passivo, né? Eu sei que é pouco, mas tem, né? A predisposição. Ela vai acabar comigo hoje. A predisposição da pessoa a doenças alérgicas. Será que ela está começando a desenvolver a bronquite? Deve ser avaliada. Será que tem alguma infecção, alguma inflamação? Será que tem que usar algum antibiótico? Será que como é que está essa hidratação? Alguns casos tem pneumonia, muito comum caso de pneumonia atualmente. Claro que pneumonia, o quadro clínico é diferente, geralmente tem febre, falta de ar, enfim, mas eu acho que ela deve ser avaliada. A tosse que passou de 5 a 7 dias merece avaliação médica. Tá. A questão da hidratação, doutor. A água de coco também ajuda, natural, né? E muita gente confunde o uso do álcool. Ele ajuda a desidratar, né? Sim. A pessoa não se hidrata tomando uma cervejinha. Não estou aqui condenando ninguém, simplesmente informando. Tanto é que a ressaca nada mais é do que a desidratação do organismo, né? Sim. Então o álcool ele não hidrata, né? Não, o álcool não hidrata. A presença de álcool na circulação inibe a formação do hormônio que chama antidiurético, então a pessoa urina mais pelos rins. Ela diminui a capacidade do rim de reter líquido. Por causa disso, quando a gente bebe álcool, vai mais ao banheiro urinar. Certo. Né? Então a recomendação mesmo é aquela hidratação
Não é para que ninguém beba, você pode tomar sua cervejinha à vontade, a gente só tá dizendo o seguinte, não hidrata, né, doutor? Nem refrigerante hidrata também. Nem refrigerante também hidrata. Água, suco, aqueles suquinhos de saquinho também não. Idealmente natural. O negócio é o suco natural, a água de coco, eu adoro água de coco geladinha, parece que quando você toma aquela natural mesmo, você compra nos sacolões da vida aí que o cara fura na hora, parece que você se sente até melhor, né, doutor? Sem dúvida alguma. Entendeu? Então, quer dizer, a hidratação eu acho que é o principal caminho nesse tempo seco. O uso excessivo do ar-condicionado nesse tempo é prejudicial também? Eu acho que é essencial porque tá quente. Não, essencial sim. Eu tô brincando. Mas o mecanismo no mecanismo de resfriamento do ar-condicionado, no mecanismo dele para tirar o calor do ar, ele tira a água também. Então o ar fica mais seco ainda do que já está. Então realmente o uso do ar-condicionado deixa o ar mais seco e que favorece aí esses males causados pela baixa umidade do ar. Ventiladorzão na cara também prejudica. Sem dúvida alguma. Eu acordo, sabe como, doutor? Perdão te interromper, quando eu durmo com um ventilador na cara, eu acordo com dor de cabeça. Olha que interessante. O ventilador joga, além de refrescar, né? Ele joga essas micropartículas que estão em suspensão no ar. Então, como se estivesse bombeando micropartículas no seu nariz, na sua via respiratória, né? Entendi. Então, por isso que você pode ter essa piora também. Eu tenho feito o seguinte, doutor, eu comprei essência de eucalipto e eu tenho jogado ela nos dutos de ventilação do meu carro, e isso tem melhorado a minha respiração dentro do carro, aquele cheiro forte do eucalipto parece que tem feito melhor. É interessante falar sobre o eucalipto. O eucalipto tem uma substância que chama mentol, enfim, e é o principal estimulante do epitélio olfatório. É a principal substância que faz você sentir cheiro. Então raciocina comigo. Você está com o nariz entupido, não está sentindo nada. Aí você usa uma substância que estimula muito seu olfato. Aí você começa a sentir o cheiro dessas substâncias mentoladas. Você começa a sentir o cheiro. Seu cérebro interpreta que descongestionou tudo. Mas não descongestionou. Ou seja, você só uma passa ilusão. É uma confusão do cérebro que seu nariz descongestionou. É aquela história que a avó passa no peito da criança, aquele creme. Antigamente tinha muita gente que ia pro meio das plantações de eucalipto, né? A pessoa que tinha bronquite ia caminhar no meio das plantações de eucalipto, dizia que fazia melhor, tal. Isso também é uma mera ilusão. Sim, é uma confusão do cérebro. Pelo fato que seu cérebro, você tá entupido, você não tá sentindo o cheiro. Você passa a sentir cheiro, seu cérebro se interpreta que você está respirando, mas na verdade não tem efeito algum sobre a respiração. Mas o eucalipto tem suas propriedades antissépticas, existe desinfetante de eucalipto também, então. Falamos do nariz congestionado, entupido, vamos dizer assim. Esses dias que eu estive ruim, eu notei o entupimento dos ouvidos também. Sim. Existe uma comunicação, um canalzinho que comunica o nariz com o ouvido. Tanto é quanto a gente tampa o nariz e sopra, não vai ar pro ouvido. Sim. Eu sempre ouvi que não era para fazer isso no avião, o senhor falou não, é para fazer sim. Chama tubo auditivo esse canal. Então, quando tem alguma disfunção do nariz, pode ter disfunção dessa tuba auditiva e seu ouvido fica congestionado, vamos dizer assim. É uma sensação de congestionado ou realmente ele está congestionado? Realmente fica. Algumas vezes você tem até infecção como consequência desse problema do nariz. Infecção de ouvido como consequência do problema do nariz. O povo fala que é o catarro que fica no peito, essas coisas, nessa época também é mais propício, né? Aumenta. Como o tempo está seco, aumenta a secreção de muco pela via aérea, pelo nariz, pela faringe, pela traqueia e brônquios. Então o catarro fica mais seco e fica mais parado. Assim. Fica um estase. Tá certo. Então, gente, vamos hidratar bem. Soro fisiológico, pode pegar um conta-gota, botar umas 2 gotinhas em cada narina. Meio conta-gotas, é mais volume. É mais volume? Daí não irrita não, doutor? Dá a impressão que você pôs água no nariz, não é? Bom, não sei, eu nunca fiz, vou fazer. E o colírio lubrificante. Qualquer colírio lubrificante ajuda nos né? olhos. Mas o mais importante é o ambiente. Bacia d'água, se você não tem um umidificador, uma bacia d'água no quarto à noite, principalmente crianças, idosos devem sofrer muito mais nessa época, né? Para ali umidificar o ambiente. Basta colocar a bacia, não precisa colocar ventilador em cima dela, nada disso.
Só a presença dela já é suficiente. E trocar no dia seguinte, né? Lógico. Porque daí de repente você umidifica o ar e faz um berçário de mosquito da dengue. Aí não vai dar certo o negócio, né? E hidratação, colírio, o sono fisiológico, evitar o exercício. 10 às 4. Das 10 às 4, mesmo em ambientes controlados. Não somente ao ar livre, principalmente ao ar livre, sim, né? Ambientes controlados eventualmente pode fazer, mas o ar livre é pior, sem dúvida. Se você tiver um dinheirinho sobrando, você contrata alguém para fazer uma dança da chuva para ver se ajuda nós, porque realmente a situação tá muito complicada, não, doutor? A gente vem chegando pela estrada, a gente vê parece que tem uma névoa sobre a cidade. O senhor chegou de viagem há pouco, o senhor deve ter visto isso também, né? O negócio tá muito complicado, né, doutor? No Brasil todo. 17% umidade do ar. O senhor falou que o recomendável é entre 50 a 80. E não vão ser poucas chuvas que vem agora que vai equilibrar isso, né, doutor? Mas é interessante que ajuda, viu? A primeira chuva já ajuda bastante, né? A chuva é quando a umidade é quase 100%, né? Então as primeiras chuvas já ajudam bastante. Já dá uma controlada, uma amenizada. Sim, satura o solo, melhora a umidade do ar. Tá certo. Doutor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo, sempre bom, o senhor sempre atendendo aí aos nossos convites. Tenho certeza que muita gente que ouviu agora esclareceu várias dúvidas e vão melhorar um pouco a qualidade de vida nesse tempo seco. Pessoa que tiver um problema, que esse problema esteja persistindo, que mesmo com essas dicas não consiga melhorar, como é que acha o senhor, doutor? Como é que entra em contato? O telefone do consultório é 3521-9474. Fica na Avenida Arouca. 285. Então tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana, que a gente passe esse período aí mais tranquilo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta, 12:40. Jornal da Vida.